As 7 prisões invisíveis da mente. Pense em onde você passou o seu dia hoje. Não nos lugares físicos, o escritório, sua casa, a cafeteria. Estou falando de algo mais profundo. Onde sua mente realmente residia? Em qual cômodo invisível você estava, de fato, enquanto seu corpo realizava as atividades mecanicamente? Porque eis o que a maioria das pessoas nunca percebe. Existem lugares neste mundo que existem apenas na sua mente. Eles não estão em nenhum mapa. Você não pode encontrá-los olhando pela janela. Mas eles são mais reais, mais poderosos e mais perigosos do que qualquer lugar físico jamais poderia ser. E eles estão destruindo você. Não rapidamente. Não de forma óbvia, mas lenta e silenciosamente. Como uma fotografia desbotando à luz do sol. Você se sente exausto por razões que não consegue nomear. Ansioso com tudo. Vazio de maneiras que não consegue explicar. E você se culpa. Acha que algo está quebrado dentro de você. Mas e se o problema não for você? E se você estiver simplesmente preso no espaço psicológico errado? Quero mostrar-lhe 7 prisões invisíveis que apagam quem você realmente é. Elas não usam força nem violência. Fazem algo muito mais insidioso. Fazem você se esquecer de si mesmo. Ensinam você a abandonar sua própria natureza. Convencem você de que a máscara importa mais do que o rosto por trás dela. O salão dos espelhos. Imagine uma sala onde cada superfície reflete apenas aquilo em que você já acredita. Cada conversa confirma seus pensamentos. Cada opinião ecoa a sua. Cada medo é validado por vozes que soam notavelmente como a sua. Confortável, não é? É exatamente por isso que é tão perigoso. A mente humana não foi feita para viver em perfeita harmonia consigo mesma. Ela foi projetada para ser desafiada, testada, expandida. Quando você se cerca apenas de pessoas que pensam exatamente como você, algo estranho acontece. Sua mente não se fortalece. Ela se torna rígida, frágil, amedrontada. Eu conheci um homem que só convivia com pessoas que compartilhavam exatamente a mesma visão de mundo que ele. Política, religião, como viver corretamente. Ele pensava que estava sendo sábio, mas sua capacidade de pensar diminuía a cada dia. Seu mundo se tornou menor, mais assustador, mais dependente do grupo para lhe dizer o que era real. O salão dos espelhos te faz temer ideias diferentes. Um novo pensamento parece um ataque. Uma perspectiva diferente parece uma traição. Você se torna tão apegado às suas crenças que questioná-las parece morrer. Mas eis a verdade. Quando você vive no salão dos espelhos, você não está pensando. Você está apenas repetindo. Você não está crescendo. Você está se calcificando. Você não está se tornando mais você mesmo. Você está se tornando menos. A saída: buscar deliberadamente vozes que te perturbem. Não para discutir, não para provar que estão erradas, mas para sentir sua mente se expandir. Para se lembrar de como é se maravilhar, questionar, não saber. A arena da comparação. É aqui que você mede seu valor em relação aos melhores momentos de todos os outros. Suas conquistas, seu status, suas vidas cuidadosamente construídas. Aqui, nada do que você faz é suficiente, porque alguém, em algum lugar, sempre fez melhor. A arena se disfarça de motivação. Pensamos que nos comparar aos outros nos inspirará a melhorar. Mas observe o que realmente acontece. Você não se sente inspirado. Você se sente exausto. Lembro-me de uma mulher que conseguiu a promoção pela qual havia trabalhado durante anos. Em vez de alegria, tudo o que ela sentiu foi inadequação, porque uma colega foi promovida a um cargo ainda mais alto. Sua conquista não significava nada. Alguém havia conquistado mais. Ela havia abdicado do poder de se sentir satisfeita com a própria vida. A arena trata a vida como uma corrida com uma única linha de chegada, como se houvesse um placar cósmico classificando toda a humanidade. Mas isso é absurdo. Sua vida não é comparável à de ninguém. Você não está competindo com o resto da humanidade. Você está em seu próprio caminho, jogando o seu próprio jogo. Quando você vive aqui,
para de buscar o que lhe traz alegria e começa a perseguir o que traz reconhecimento. Para de ouvir seus desejos e começa a se apresentar para uma plateia imaginária. Fica tão ocupado contabilizando pontos que se esquece de viver de verdade. A fuga exige algo radical. Parar de medir completamente. Não ocasionalmente, completamente. Aprenda a fazer as coisas porque elas lhe dão prazer, não porque impressionarão alguém. Recupere a capacidade de brincar sem contabilizar pontos, de criar sem precisar de aplausos, existir sem calcular sua posição. O teatro das máscaras. Aqui a autenticidade é punida e a performance é recompensada. Aqui você mostra apenas as partes de si que são aceitáveis, impressionantes, úteis. Todo o resto se esconde atrás de uma fachada cuidadosamente construída. Todos nós usamos máscaras às vezes. Isso é natural, até necessário. Mas o teatro das máscaras é diferente. Aqui, a máscara se torna tão espessa, tão permanente, que você se esquece de que um dia houve um rosto por baixo dela. Eu conheci um homem que trabalhava em um lugar onde demonstrar fraqueza significava a morte da carreira. Ele aprendeu a rir de piadas sem graça, a concordar com ideias às quais se opunha, a esconder toda a parte de si que não se encaixava na imagem aprovada. Depois de anos dessa performance, algo terrível aconteceu. Ele não sabia mais quem realmente era. A máscara havia se tornado sua única identidade. É isso que o teatro faz. Ele não apenas esconde seu verdadeiro eu, ele o apaga. Lentamente, imperceptivelmente, até que você procure por si mesmo e não encontre nada. Você se tornou uma performance vazia, uma fantasia sem ninguém dentro. O cansaço é implacável. Cada interação exige um cálculo cuidadoso. O que posso dizer? O que devo esconder? Como devo me apresentar? Você chega em casa exausto, não por um envolvimento genuíno, mas pelo esforço constante de ser alguém que você não é. Eis a cruel ironia. Justamente aquilo que você tenta alcançar através da performance, conexão, pertencimento, aceitação, só pode ser encontrado através da autenticidade. A performance cria exatamente o isolamento que tenta evitar. A saída exige coragem. Você precisa começar a tirar a máscara. Com cuidado, a princípio, testando quem fica e quem vai embora. Sim, alguns irão embora, aqueles que preferiam a sua performance. Mas isso não é perda. Isso é libertação. As pessoas que ficarem estarão em relação com você, não com a sua fantasia. A sala do silêncio. Não é um silêncio pacífico. Não é uma quietude contemplativa. É um silêncio tóxico, onde a dor é enterrada, as necessidades são negadas e a verdade é perigosa demais para ser dita. Muitos cresceram em famílias assim. Tudo parecia bem na superfície, sem gritos, sem disfunções óbvias, mas sob a fachada agradável, todos estavam sufocando lentamente. Os sentimentos não foram expressos, os problemas não foram abordados. A regra não dita era simples: não cause problemas. Na sala do silêncio, você aprende que ter necessidades emocionais é egoísmo, que expressar dor é fraqueza, que paz significa nunca ser honesto sobre o que dói. Você se torna hábil em sofrer em silêncio, em fingir que está tudo bem, em se convencer de que a insensibilidade é igual à paz. Mas suas necessidades emocionais não desaparecem quando você as ignora. Elas se acumulam em seu corpo, criando uma ansiedade inexplicável e uma depressão que parece surgir do nada. Você se sente sozinho, mesmo rodeado pela família, porque ninguém realmente te enxerga. Eu conheci uma família que se orgulhava de nunca brigar. Eles achavam que isso significava que eram unidos, mas individualmente, cada pessoa se sentia desesperadamente sozinha. A mãe estava deprimida, mas não conseguia dizer isso. O pai estava sobrecarregado, mas não tinha com quem conversar. Os filhos aprenderam que seus sentimentos eram interrupções inconvenientes. A sala do silêncio ensina você a lidar com a dor em vez de se curar dela. Ela te treina a perguntar:
como posso tolerar isso melhor? Em vez de como posso lidar com o que está errado? A saída exige quebrar o silêncio, gentilmente, mas com firmeza. Dizer em voz alta o que estava escondido. Não com raiva ou culpa, mas com simples honestidade. Estou sofrendo, preciso de ajuda. Isso não está funcionando. Significa arriscar uma falsa paz pela possibilidade de uma conexão real. A tempestade de ruído. Este é o oposto do silêncio tóxico. Aqui, você é constantemente bombardeado por informações, estímulos, exigências e distrações. Há sempre algo para ler, assistir, consumir. Você preenche cada momento de silêncio porque a quietude parece insuportável. Este lugar existia muito antes dos smartphones. É qualquer lugar onde você usa o ruído externo para evitar a verdade interna. Ler obsessivamente para evitar pensar no seu casamento. Manter-se infinitamente ocupado para escapar da sua própria companhia. Preencher sua mente com os problemas dos outros para não encarar os seus. A tempestade é sedutora, porque parece produtiva. Você se mantém informado, ocupado e engajado. Mas observe o que acontece com a sua mente aqui. Você consome quantidades enormes de informação, mas retém quase nada. Você tem opiniões sobre tudo, mas não um entendimento profundo de nada. Você está exausto da constante atividade mental, mas não consegue apontar nada que tenha realmente realizado. Eu conheci um homem que lia 3 jornais todas as manhãs e passava as noites discutindo os acontecimentos do dia. Ele se orgulhava de ser bem informado. Mas quando perguntei o que ele realmente entendia, que sabedoria havia adquirido, ele não tinha nada a dizer. Ele estava preenchendo a mente com ruído para evitar o silêncio onde o pensamento verdadeiro acontece. A tempestade mantém você em constante reação. Você está sempre respondendo à crise mais recente, à indignação mais recente. Não há tempo para contemplação, para integração, para deixar as experiências se acomodarem e se transformarem em compreensão. Sem essa acomodação, nada realmente se torna parte de você. Simplesmente passa, deixando você com a sensação de plenitude, mas de alguma forma ainda vazio. A saída é assustadora, porque exige desligar o ruído. No início, a ansiedade toma conta. Todas as coisas que você vinha evitando vêm à tona, mas se você persistir no desconforto, algo extraordinário acontece. Sua mente começa a clarear. Seus pensamentos voltam a ser seus. Você ouve aquela voz interior silenciosa que a tempestade havia abafado. A câmara da autotraição. É aqui que você abandona sistematicamente a sua própria verdade, suas necessidades, seus instintos. Acontece tão gradualmente que você nem percebe. Você diz sim quando tudo dentro de você grita não. Você permanece em situações desgastantes porque sair parece muito difícil. Você escolhe o que é esperado em vez do que é autêntico, o que é seguro em vez do que é verdadeiro. Aqui, você se torna especialista em se ignorar. Alguém pergunta o que você quer e você genuinamente não sabe, porque passou tanto tempo considerando apenas o que os outros querem, o que parece prático, o que evitará conflitos. Seus instintos se tornam sussurros fracos que você aprendeu a ignorar. Eu conheci uma mulher que passou 20 anos em uma carreira da qual não gostava, casada com um homem que não amava, morando em uma cidade que a deprimia. Quando perguntei por quê, ela disse que fazia sentido. Sua família a aprovava, o emprego era seguro, o casamento era estável. Ela construiu toda a sua vida com base no que parecia razoável para todos os outros, enquanto ignorava completamente o que lhe parecia certo. A Câmara convence você de que maturidade significa ignorar seus desejos, que responsabilidade significa trair sua verdade, que ser bom significa abandonar a si mesmo. Então você faz 1000 pequenos compromissos, cada um quase imperceptível, até que um dia acorda vivendo a vida de outra pessoa por completo. A parte mais cruel é que a sociedade muitas vezes recompensa a autotraição. Você é chamado de maduro quando ignora suas necessidades.
Responsável quando sacrifica sua felicidade. Altruísta quando coloca todos os outros em primeiro lugar. Mas isso não é virtude. Isso é uma lenta morte espiritual. A saída exige algo que pode parecer egoísta a princípio. Você precisa começar a se conectar consigo mesmo novamente. O que eu realmente quero? Como isso se manifesta no meu corpo? Qual é a minha verdade, independentemente do que os outros esperam? E então, o mais assustador de tudo, você precisa começar a tomar decisões com base nessas respostas. Algumas pessoas ficarão desapontadas. Isso é inevitável. Mas sua vida pertence a você, não às expectativas delas. O porão das sombras. Este é o espaço interno onde você trancou todas as partes de si mesmo que tem medo ou vergonha de encarar. Cada memória dolorosa, cada pensamento vergonhoso, cada qualidade que você decidiu ser inaceitável. Elas vão para o porão. Você pode achar que isso soa inteligente. Reprimir as coisas ruins e se concentrar em ser bom. Mas o que você enterra não permanece enterrado. Cresce mais forte na escuridão, influenciando seu comportamento de maneiras que você não entende. Você se pega reagindo exageradamente a pequenas coisas, sabotando seu próprio sucesso, repetindo padrões que jurou nunca repetir. E você não consegue entender o porquê, porque a verdadeira causa está trancada no porão. Eu conheci um homem que desprezava a raiva do pai e jurou que nunca seria assim. Ele se orgulhava de ser calmo e controlado. Mas então, ele teve filhos, e para seu horror, se viu explodindo de raiva com eles, por coisas insignificantes. Ele havia trancado sua própria raiva no porão, pensando que a havia eliminado. Mas ela simplesmente estava esperando na escuridão, acumulando força, até explodir exatamente da maneira que ele temia. Nem toda qualidade que você rejeita desaparece. Ela se esconde e começa a controlar sua vida a partir do inconsciente. Você julga os outros com severidade por características que secretamente teme em si mesmo. Você atrai situações que o forçam a confrontar aquilo que tem evitado. Mas eis o mais notável. O porão sombrio não contém apenas aquilo que você teme. Ele também abriga um poder imenso, criatividade e vitalidade. Aquela raiva reprimida pode se transformar em uma defesa apaixonada quando você a enfrenta. Aquela tristeza pode se transformar em profunda empatia. Aquela vergonha pode se transformar em uma compaixão intensa. A saída exige descida, não evitação, não negação, mas a coragem de entrar na escuridão com uma luz e ver o que realmente está lá. Não para julgar, não para lutar contra, mas simplesmente para reconhecer. Sim, isso também faz parte de mim. E nesse reconhecimento, a sombra perde o poder de controlá-lo inconscientemente. Você se torna inteiro novamente, integrado, não mais em guerra consigo mesmo. A saída, 7 prisões invisíveis. O salão dos espelhos, que o torna rígido e amedrontado. A arena da comparação, que torna suas conquistas insignificantes. O teatro das máscaras, que apaga seu rosto autêntico. A sala do silêncio, que enterra sua verdade. A tempestade de ruído, que abafa sua voz interior. A câmara da autotraição, onde você se abandona. E o porão das sombras, onde você se esconde da sua plenitude. Reconhecer esses lugares é apenas o começo. Como sair? A resposta é simples e aterrorizante ao mesmo tempo. Você precisa se tornar consciente. Olhar honestamente para onde você está. Não onde você finge estar. Não onde você gostaria de estar. Mas onde você realmente gasta seu tempo psicológico. Quais desses lugares você habita diariamente? Então, você precisa começar a sair. Não de uma vez. Não drasticamente. Mas deliberadamente. Limite seu tempo em ambientes tóxicos. Estabeleça limites com pessoas que exigem sua máscara. Crie espaço para o silêncio, onde sua voz interior possa falar. Faça pequenas escolhas baseadas na sua verdade, em vez de expectativas externas. Comece o lento trabalho de integrar o que você escondeu. Isso não vai te tornar popular,
Pessoas confortáveis nesses lugares se sentirão ameaçadas. Elas vão te chamar de egoísta por estabelecer limites, de estranho por ser autêntico, de antissocial por precisar de silêncio, de irresponsável por seguir sua verdade. Deixe que digam. Sua liberdade vale o desconforto delas. Quando você sai desses lugares, você não apenas se sente melhor, você se torna diferente. Seus relacionamentos se aprofundam porque são baseados na verdade. Seu trabalho se torna significativo porque vem do seu eu autêntico. Sua mente se clareia. Você se sente vivo novamente porque parou de se abandonar. Mas talvez o mais importante seja que você dá permissão para que os outros também saiam. Ao parar de participar desses padrões tóxicos, você abre caminho para que outros escapem. Sua família pode começar a falar a verdade. Seus amigos podem tirar as máscaras. Não porque você tenha pregado sermão neles, mas porque você mostrou que existe outro caminho. Esses lugares persistem porque coletivamente concordamos em habitá-los. Mas quando um número suficiente de indivíduos escolhe a liberdade, todo o sistema se transforma. A libertação de uma pessoa cria ondas que vão muito além do que você pode ver. Então pergunte-se, qual desses lugares você chamou de lar? Onde você está gastando sua energia psicológica? O que seria necessário para sair? Eis a bela verdade. Você não está preso. Esses lugares não têm paredes, exceto aquelas em que você acredita. O salão dos espelhos? Caminhe em direção a uma voz diferente. A arena da comparação? Pare de marcar pontos. O teatro das máscaras? Tire a fantasia. A sala do silêncio? Diga a sua verdade. A tempestade de ruído? Desligue-a. A câmara da autotraição? Escolha a si mesmo. O porão das sombras? Desça com curiosidade em vez de medo. Seu verdadeiro eu não foi destruído. Ele simplesmente foi enterrado sob camadas de acomodação, performance e medo. Mas ele ainda está lá, esperando pacientemente que você se lembre de quem você realmente é. O sentido da sua vida não é navegar com sucesso por essas prisões. Trata-se de reconhecê-las, deixá-las para trás e descobrir o que resta quando você não está mais se defendendo, representando ou se escondendo. O que resta é você, o seu eu verdadeiro, aquele que sempre esteve lá, observando, esperando, pronto para viver novamente. Quando você encontrar esse eu, se perguntará como pôde confundir essas prisões com lares. Você verá claramente que a liberdade sempre esteve disponível. Sempre há apenas uma escolha honesta de distância. A porta nunca esteve trancada. Você simplesmente tinha medo de abri-la. As 7 prisões invisíveis existem, sim, mas a saída também. E a saída começa com você enxergando onde está, admitindo isso honestamente e dando um pequeno passo em direção à verdade. Não amanhã. Não quando as condições forem perfeitas. Mas agora. Sempre agora. Este é o seu convite. Não para a perfeição. Não para alguma conquista distante. Mas para o simples ato de voltar para casa. Para si mesmo. Para viver a partir do seu centro. Em vez de viver a partir do medo. Para tocar a sua própria música, em vez de dançar conforme a música de outra pessoa. As prisões sempre estarão lá, oferecendo seus falsos confortos e paredes familiares. Mas você não precisa aceitar o convite. Você pode escolher diferente. Pode sair do salão dos espelhos e entrar em uma conversa genuína. Pode deixar a arena e buscar o que lhe traz alegria. Pode remover a máscara e arriscar ser visto. Pode quebrar o silêncio e dizer a sua verdade. Pode silenciar o ruído e ouvir a si mesmo. Pode parar de se trair e começar a honrar o seu próprio conhecimento. Pode descer ao porão e integrar as suas sombras. Este não é um trabalho fácil, mas é o único trabalho que importa. Porque de que adianta uma vida passada nessas prisões? Qual o sentido de sobreviver se você se perdeu no processo? Seu verdadeiro eu está chamando. Não de algum futuro distante, mas aqui e agora, sob todas as camadas de proteção e atuação. Ele está esperando que você se lembre, esperando que você volte para casa. A pergunta é: você vai atender